Essa imagem mostra uma cena que poderia ter acabado em tragédia. Mas essa pessoa sobreviveu ao impossível. Já pensou você tá de boa nadando no mar e do nada surge uma baleia que pode simplesmente te engolir? Hoje vamos ver pessoas com muita sorte. E que ficaram vivas por um milagre. Então já deixa o seu like aí no começo do vídeo pra você não esquecer. Se inscreva no canal se não é inscrito E bora pro vídeo. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas, anjo da guarda Marques. Opa, eu sou o sobrevivente Molo. E o nosso primeiro milagre que vamos mostrar no vídeo de hoje aconteceu em 2018, quando uma mulher chamada Rebecca Burgman, de 34 anos, estava dirigindo seu carro. Ela estava em uma estrada da Flórida, quando de repente uma placa de madeira caiu de um caminhão vindo na sua direção. O compensado de madeira acabou se soltando de um outro carro que estava à frente. Caiu de uma caminhonete e foi em sua direção. O compensado de madeira, galera, do tamanho de uma porta, atingiu o carro em cheio, bem no para-brisa. E ao atravessar o vidro, o objeto ficou bem próximo do seu pescoço. Imagina o pânico. E olha que perigo, o compensado de madeira acabou caindo, pois não foi preso corretamente na caçamba da caminhonete. E o motorista acabou recebendo uma multa. Ainda bem que só foi uma multa, né? Porque se tivesse matado a mulher, teria sido preso. E Rebecca, a vítima, ficou com apenas alguns arranhões. Nem precisou de atendimento médico. Algo muito parecido aconteceu também em 2021. Só que dessa vez bem mais assustador. Já assistiu aquele filme Premonição, que a galera prevê que coisas ruins vão acontecer? Ou melhor, você já andou na estrada atrás de um caminhão cheio de madeira ou cheio de objetos e ficou imaginando, nossa, imagina se isso solta e vem na minha direção? Pois é, foi isso que aconteceu. Eu achei Premonição ontem, velho, da montanha-russa. Da montanha-russa, né? Um enorme tronco de madeira se soltou de um caminhão e atravessou um para-brisa de um carro. Inclusive, a vítima, Aaron Cox, gravou um vídeo e publicou em seu TikTok, mostrando ali um momento de desespero. E milagrosamente ele saiu sem ferimentos. Que sortudo, hein? Depois disso eu nunca mais andaria atrás de um caminhão. E falando em sorte, o nosso patrocinador de hoje é a JohnBet, um site para você se divertir com vários jogos diferentes. Tem o Crash, o Double, o Mines e muito mais. Você pode utilizar o link que colocamos na descrição, se cadastrar e aproveitar os joguinhos. Mas olha lá que é só para você que tem mais de 18 anos, hein? E se não tiver nenhum problema com vícios. Nesse tipo de jogo é possível perder, então a meta é se divertir e jogar sempre com responsabilidade. Então bora lá jogar um Crash na JohnBet. Esse é um dos jogos mais famosos, você tem que colocar o valor e esperar subir. E tirar antes que ele crashe. Vamos lá então, vamos lá, deixa só mais um pouquinho. Vai. Essa não deu bom. Vamos ter que ir para a próxima. Beleza? Vamos tentar aqui mais uma vez. Clica, deixa, espera. Tira, aí, tá lá! Uhul! Eita, ganhamos legal nessa. Lembrando que na JohnBet o depósito e o saque são via Pix. E também dá para jogar no celular e no PC. E para começar nos jogos é a partir de R$20 de depósito. Então se você é maior de 18 anos e joga com responsabilidade, a JohnBet é para você. E qualquer coisa, o suporte humanizado em português está ativo 24 horas por dia para te ajudar. Não se esqueça de conferir os termos de uso e as regras de promoções. Essa é a JohnBet, galera. Se divirta, jogue e seja responsável. Bom, já falamos de compensado de madeira, já falamos de tronco de árvore. E agora, qual outra coisa que poderia cair do céu em cima de um carro? Uma pedra? Sim, uma pedra. E não é uma pedrinha não, uma brita não, é um pedregulho desse tamanho. Isso aconteceu em janeiro de 2023 com Maurício Henao, que escapou por pouco do seu fim. Antes de tudo acontecer, um homem estacionou seu carro na frente da sua casa lá em Malibu. Depois disso, ele saiu do carro para atender uma ligação. No telefone era sua namorada, que pediu para ele o seguinte: você poderia pegar minha bolsa que ficou lá dentro de casa? Nisso, então, ele voltou para dentro de casa e ouviu um estrondo super alto lá fora. Quando ele saiu de casa para ver o que tinha acontecido lá fora, encontrou uma enorme pedra de 1,2 metros em cima do seu carro. A rocha caiu bem em cima do motorista. Se Maurício estivesse lá dentro, teria sido seu fim. E a enorme pedra veio da colina ali do lado e caiu por conta de um deslizamento de terra. Vamos ver agora uma história surpreendente de uma pessoa que foi salva por formigas. John Murray
era uma executiva de um banco da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ela tinha um hobby de saltar de paraquedas, e assim ela se tornou uma paraquedista experiente. Até o ano de 1999, ela já tinha realizado 35 saltos. E então, naquele ano de 1999, ela ia pro seu 36º pulo. E por conta da sua experiência, ela queria fazer um salto diferente, um salto em queda livre, que para quem não sabe, é um modo de salto que o paraquedista só aciona o paraquedas quando atingir o limite máximo para ser aberto, ou seja, é no limite do limite. Para esse momento único, então, ela decidiu fazer o salto a 4.500 metros de altura. Ela então chegou nessa altura, pulou de um avião, e aí que quando chegou a hora, o limite para ela puxar a alça do paraquedas, ele simplesmente não abriu. Nessa hora, pessoal, ela estava caindo em direção ao chão a uma velocidade de 50 km por hora. Nisso, ela tentou então puxar a alça do paraquedas reserva, mas ele acabou ficando todo entrelaçado porque ela estava girando muito rápido. Nesse momento, com o paraquedas reserva falhando e a apenas 200 metros do chão, a situação estava muito ruim para ela. Pra vocês terem noção, dizem que há apenas 50% de chance de uma pessoa sobreviver a uma queda de 15 metros de altura. Se chegar a 25 metros, essa chance cai para 0% de chance. Então imagina aí a queda a 200 metros de altura. Isso sem contar que ela veio de muito mais alto. Mas se está nesse vídeo, você já sabe o que aconteceu. Nenhum paraquedas abriu e ela sobreviveu. Parece até história de desenho animado, galera, mas a moça acabou sobrevivendo, pois caiu exatamente em cima de um formigueiro de 250 mil formigas lava-pés, e acabaram amortecendo totalmente a queda dela. Explodiu, né? As formigas. As formigas, E exato. ela ficou de boa. E é claro que as formigas não ficaram muito felizes e começaram a atacar ela, que teve mais de 200 picadas. Você prefere cair e não sobreviver ou tomar 200 picadas de formiga? Suave, mesmo elas sendo formigas venenosas. E até essas 200 picadas de formigas venenosas ajudou Joan a se manter viva. Olha que loucura. Pois as picadas acabaram causando uma descarga de adrenalina no corpo dela. E isso manteve seu coração batendo e seus órgãos funcionando. História de jogo, de videogame isso aqui. E dessa forma, então, Joan ficou viva até os paramédicos chegarem. É claro que ela teve vários ossos quebrados, perdeu alguns dentes, ficou com ferimentos graves, mas se não fosse as formigas, as 250 mil formigas venenosas, ela não teria sobrevivido. E mesmo depois de tudo isso, 2 anos depois do acidente, Joan voltou a saltar novamente. Agora toda vez que eu for saltar, eu vou falar, mano, localiza um formigueiro aí antes aí, só vou pular se tiver formigueiro. A próxima história que vamos contar também envolve um avião, mas dessa vez um avião que explodiu no ar. Vesna Vulovic era uma comissária de bordo sérvia. No dia 26 de janeiro de 1972, ela estava a bordo do voo 367 da Yugoslav Airlines. Ela decolou de Copenhague, na Dinamarca, com destino a Belgrado, na Sérvia. E naquele voo haviam 28 pessoas a bordo. Na época, a comissária Vesna tinha apenas 22 anos. No meio do trajeto, o avião tinha que passar por uma cadeia de montanhas, na antiga Tchecoslováquia, hoje República Tcheca. O avião estava a apenas 10 mil metros de altura e, por conta das montanhas, acabou batendo e explodindo. E de todos os passageiros, Vesna foi a única sobrevivente. Se liga no que aconteceu. No momento da explosão, ela acabou caindo do avião, ela despencou de uma altura de mais de 10 mil metros. E só sobreviveu, pois ficou presa nos escombros do avião. Presa por um carrinho de comida, enquanto o avião estava caindo. Provavelmente os outros passageiros foram sugados para fora do avião, que aí não tiveram o que fazer. Como então ela ficou presa ali na parte de trás do avião, ela milagrosamente sobreviveu, pois ao cair no chão, o avião acabou batendo em árvores e também em neves, e isso amorteceu a queda. E contra todas as probabilidades, Vesna ficou viva para contar essa história. Ela ficou 10 dias em coma, teve ferimentos gravíssimos, fraturou o crânio, as 2 pernas, a pelve, as costelas, 2 vértebras e ficou temporariamente paraplégica. Mas depois se recuperou plenamente, tendo vivido assim um verdadeiro milagre, né? No fim, a tragédia rendeu a ela um recorde, diretamente no Guinness World Record. Ela foi registrada como a pessoa que sobreviveu a uma queda livre mais longa sem paraquedas. E olha que doideira, galera. Posteriormente, com algumas investigações feitas, foi descoberto que, na verdade, o avião não bateu nas montanhas, e sim foi derrubado por um caça da Força Aérea Tcheca. Segundo
segundo os relatórios, o caça confundiu o avião comercial com um avião inimigo. Falta de responsabilidade, hein? Próxima história aconteceu em 2022 lá na Índia, quando uma menina de 12 anos chamada Taiba foi fazer um passeio com suas cabras no campo. Em um momento, ela estava andando em um prédio inacabado, com várias barras de metal saindo para fora, algo muito perigoso. E ela então estava ali próximo, e aí que seu pé escorregou, e ela simplesmente caiu em cima de uma dessas vigas de aço. A barra, que tinha mais ou menos 1 metro, perfurou a sua garganta. Rapidamente, ao ouvir os gritos, pessoas correram até o local para levar a menina ao hospital. Já pensando, né? Já era. No hospital, o Dr. Rajkumar Kohli foi quem cuidou da garota. O Dr. Rajkumar Kohli conseguiu retirar a barra da garota com uma pequena operação, enquanto ela estava inconsciente. E o milagre foi onde a barra atingiu, porque entrou pela garganta e saiu pela boca. Dependendo da forma, poderia ter passado, né? Acertado o cérebro ou alguma outra área. Mas Taiba teve muita sorte no azar, né? E depois de 3 dias, já tinha voltado para casa. E segundo o doutor Rajkumar? Tem que falar o nome, Rajkumar Kohli. esse foi o caso mais grave que ele já encontrou. Se liga nessa foto. Parece só um carro que parou ali do lado pra apreciar a vista, não é mesmo? Mas na verdade essa foto mostra um acidente bem grave. E também mostra que ele teve muita, mas muita sorte mesmo. Pois se liga na foto inteira, galera. Olha isso aí, como que é. Meu Deus! Cara, o anjo da guarda dele chegou e para o Era carro o Hulk, aqui. né? O anjo da guarda dele. Segura! Agora não. O carro, galera, simplesmente quase caiu nesse precipício aí. Ele ficou na beiradinha. Isso aqui é a porta do inferno, mano. Não tem como, você cai ali e vai lá pra casa do tinhoso. O motorista estava muito rápido, derrapou na estrada e perdeu o controle do carro. Com isso, ele acabou passando o guarda-reis, o guarda-reis, e parou ali, ó, na beira do precipício, ficando cerca de 30 centímetros do abismo. E esse é aquele cena de filme que o cara não pode nem se mexer no carro, né? Porque se ele se mexe, o carro cai. Começa a cair, aí ele tem entendeu? que abrir a porta e pular em movimento. Exatamente. Esse buraco, essa cratera, tem aproximadamente 60 metros de tamanho. Então se cair ali, vai virar... Como é que fala? Patê. Sardinha. Sardinha, massa na latinha, né? Igual no desenho animado. Mas esse cara conseguiu escapar da morte. Que sorte, hein? Vai limpar lá os seus... Em novembro de 2020, 2 amigas estavam em uma praia, Julie e Liz. Elas estavam ali no mar praticando caiaque. Quando do nada uma baleia jubarte simplesmente saiu e de boca aberta foi em direção a elas. E nesse momento, com a boca aberta, a baleia engoliu um dos caiaques. Mas apenas isso. É a Pinóquia, é? O impacto da baleia foi tão grande que segundos antes da bocada, elas foram jogadas para a água. Que sorte, que sorte. Senão ia virar Gepeto. Gepeto na barriga da baleia. E apesar do susto, ambas conseguiram escapar completamente ilesas, sem nenhum ferimento, apenas com essa história aí de pescadoras. E tudo isso só foi gravado por uma pessoa que estava ali próxima, meio que estava prevendo esse momento, né? A gente grava todos os dias milhões de vídeos, uma hora ou outra acontece alguma coisa. Verdade. E além da pessoa próxima, a própria Julie também registrou o momento do seu ponto de vista ali, do seu POV, né? Agora vamos para Taiwan, contar a história que aconteceu no dia 31 de agosto de 2013. Nesse dia, o motorista estava descendo uma estrada, perto das montanhas. Quando do nada ele foi atingido por um deslizamento de terra. Uma avalanche de pedras. Que acabou empurrando o seu carro para o lado. E depois uma enorme rocha caiu exatamente onde o carro estava, se não fosse empurrado momentos antes pelo deslizamento. Por centígrados! Por centímetros. O motorista saiu ileso. E tudo isso foi registrado por uma câmera que estava no carro de trás. Você já ouviu falar que uma pessoa foi sugada por uma nuvem? Agora vocês vão saber. Isso aconteceu com Ewa Wisniewska, uma atleta polonesa-alemã. Ela pratica voos de parapente. Lembra que a gente foi lá na Pedra Gávea? É parapente? Eu fui de parapente, você foi de asa delta. Ah, pode crer. Passei na frente esses dias e falei, caralho, aqui! Mano, o cara me deu um maior susto, que ele soltou uma perna minha pra dar um equilíbrio, né? Mas aí na hora eu falei, ai meu Deus do céu. Pra quem não sabe, no parapente as pessoas saem sempre de um ponto fixo e usam das correntezas do ar para realizarem seus passeios. E em fevereiro de 2007, Ewa realmente escapou do seu fim. Para chegar bem no Campeonato Mundial de 2007, lá na Austrália, Ewa e seus amigos decidiram treinar em lugares bem altos. Só que nesse dia, nuvens começaram a surgir no céu, mas Ewa estava confiante, achando que poderia desviar das nuvens com facilidade. Então, independente das nuvens, eles decidiram treinar, mesmo assim. Só que essa não era uma decisão muito boa, pois do nada a situação piorou ainda mais.
O que eram apenas nuvens se tornaram grandes tempestades. E rapidamente então eles estavam ali voando no meio das nuvens, tendo que lutar por suas vidas. E para piorar, não eram nuvens simples, eram nuvens cumulonimbus, que são as nuvens mais perigosas da Terra. Essas nuvens se formam verticalmente, produzindo fortes tempestades com raios, trovões, granizos e até mesmo tornados. De um tornado. E elas podem ter entre 12 a 20 quilômetros. E Eva, galera, foi consumida por uma dessas nuvens. Esse tipo de nuvem já é perigoso para um avião. Imagina para uma pessoa. Vórtice. 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 Ela entrou em um vórtice. Vórtice, fala igual mineiro. Vórtice. Vórtice. Lead leite. Um vórtice? Ela entrou em um vórtice de ventos. Um vórtice de ventos. Ela entrou em um vórtice de vento de É isso mesmo. lead leite. Que isso? Lead leite. Litro de leite. Tá, entendi. É pó. Que ultrapassava os 80 km por hora. E como os ventos dessa nuvem estavam soprando para cima, ela estava cada vez mais subindo, ao invés de descer. Eva não conseguia fazer nada para descer. Olha, eu subo. Eva estava subindo tanto que o seu GPS marcou que ela estava em 9.946 mil metros. E isso é mais alto que o Everest, a montanha mais alta do mundo, que tem 8.849 metros. Ela estava tão alto que estava quase na altura ali que os aviões voam, que é de 10 mil para cima. Só que, obviamente, Eva não estava preparada para essa situação. Pois é Homem de Ferro? É óbvio que não tá, né? Pois além de não ter o controle do seu voo, ela teria enfrentado temperaturas de até menos 55 graus, tudo isso durante 1 hora. E pela situação ali em que ela viveu, pela falta de oxigênio, temperatura e tudo mais, ela meio que viveu todo aquele momento apagada, pois ela desmaiou. Ela teria ficado inconsciente por mais de 40 minutos, galera. Não, imagina. Acorda, é um verdadeiro pesadelo isso aí, velho. Louco. Segura na mão de Deus, literalmente. E segundo as investigações, foi justamente esse apagão que ela teve que salvou a vida dela. Com os desmaios, ela acabou entrando em um estado semelhante à hibernação, consumindo menos oxigênio, coração batendo mais devagar. Mesmo naquela situação caótica, por ter apagado, o corpo dela ficou em um estado tranquilo. E durante esse verdadeiro pesadelo, ela meio que acordou e desmaiou várias vezes. Até que quando ela estava bem próxima do chão, ela acordou e conseguiu controlar o seu parapente. Ao aterrissar, ela estava tão fraca que mal conseguia se levantar. Foi resgatada, aquecida e levada ao hospital. E milagrosamente, então, ela acabou sobrevivendo ao impossível, né? Pois tinha tudo pra dar errado. Mas mesmo passando por essa situação, uma semana depois, o que foi que ela fez? Tava de novo lá voando em parapente. Depois dessa daí, pô... Se não for nessa, não vai em nenhuma outra, não. E só pra vocês terem uma noção do quão perigoso foi toda essa história, um parapentista chinês, amigo dela, o Rizog Pin, que também voou junto com ela, acabou não sobrevivendo a essa situação. Vocês viram aí que essas pessoas tiveram muita sorte. Você tem sorte? Você já passou por uma situação bem difícil e foi salvo pela sorte? Bom, comente aqui embaixo a sua história. E também comente o que você achou desse vídeo, qual história que te surpreendeu mais. Nós vamos ficando por aqui, não se esqueça de deixar o seu like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal também se não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Isso tudo, pessoal. Valeu!